Estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir com ela sobre como é que foi verificado os tipos de alimentos comidos em cada período de tempo durante a regressão hipnótica. Bom, a figura 6 é uma figura que eu vou apresentar para vocês depois do vídeo, né? Ilustra claramente que até 1850, mais da metade de todos os meus sujeitos, em todos os períodos de tempo, se alimentava principalmente de cereais. Decidi combinar cereais e verduras para ilustrar os produtos da agricultura. A grande maioria dos meus sujeitos, em todas as eras, tirava da terra o seu sustento. Afirmava-se que os povos primitivos comiam animais selvagens, raízes e frutos que haviam colhido, mas a agricultura organizada, de que resulta a produção de cereais, manifesta-se nos dados desde 2000 a.C. até os nossos dias. A designação pratos de carne indica as vidas passadas em que os sujeitos contaram haver comido aves domésticas ou outros animais domésticos. Considerei esse fato uma medida de civilização, pois a criação de animais nesse sentido é tão importante quanto a lavoura. Como se depreende do exame dos dados, um alto ponto de civilização, indicado pelos tipos de comida ingerida, surgiu entre 500 a.C. e 1 d.C. A carne comida nesse período era em geral de alguma ave domesticada ou de cordeiro. As primeiras alusões à ingestão de carne de vaca só se fazem depois do fim do século XVI. Os dados sobre os tipos de alimentos consumidos mostram claramente uma redução na fartura das provisões de boca durante a chamada Idade das Trevas, desde mais ou menos o ano 25 d.C. até mais ou menos o ano 1200. Tudo indica, porém, que a agricultura organizada se desenvolveu durante esse período, durante esse tempo, porque a linha correspondente aos cereais se eleva ao passo que diminui a linha correspondente à coleta de animais selvagens, raízes e frutos, o que significa que houve um número menor de primitivos em minha amostra de 1000 a.C. até o presente. Só a partir de 1700 o número de pessoas que comiam pratos de carne igualou o número de pessoas que comiam apenas cereais, e só a partir de 1850 a dieta dos meus sujeitos passou a incluir carne mais a miúde do que somente cereais. A inversão volta a ocorrer no século XX. Os sujeitos que estavam na Ásia e no Oriente Próximo no século XX comiam menor quantidade de carne e maior quantidade de cereais e frutos. O tipo de cereal consumido era frequentemente único na parte do mundo em que meus sujeitos se encontravam. Comia-se quase sempre como uma papa, triturado e em seguida misturado com água e aquecido. Junto com o cereal, saboreava-se um tipo primitivo de pão, aparentemente ázimo, e que alguns dos meus sujeitos acharam muito parecido com o pão de pita, que hoje conhecemos proveniente do Oriente Próximo. Em regra geral, meus sujeitos comiam refeições tão insípidas e desinteressantes que não me surpreendi quando um dia, num seminário, um rapaz comentou: "Nunca mais direi nada contra a cozinha do McDonald's. A comida hoje é muito melhor do que era antigamente." Perguntei a meus sujeitos se os alimentos que ingeriam eram condimentados ou insosso, porque eu esperava obter informações sobre o uso de condimentos nas quadras de outrora. Meus dados revelavam que poucos sujeitos provavam algum condimento na comida, sobretudo o sal. Os condimentos só se encontravam nas refeições dos ricos, em especial nas regiões que orlam o Mediterrâneo e no hemisfério ocidental. Na Índia, às vezes, até os pobres condimentavam os alimentos. Em minha amostra, as melhores refeições se encontravam na China. Desde tempos imemoriais, meus sujeitos diziam que a cozinha chinesa era deliciosa. Se bem que aqui também se usassem poucos condimentos, havia maior variedade de pratos. Eu pedi a meus sujeitos que provassem a comida. Alguns descreveram sensações de gosto muito mais vigorosas do que outros. Isso, em parte, pode ter acontecido porque muitos vinham comendo cereais insípidos em suas vidas pregressas, como também pode ser, sob o efeito da hipnose, o sentido do gosto
se torne menos nítido que outros, como o da vista e o do tato. Um detalhe curioso, no meu entender, foi que cerca de 8% dos meus sujeitos afirmaram ter a comida que eles provavam gosto de comida estragada. Isso se aplicava sobretudo às carnes. Droga! A carne que estou comendo tem sabor de carne estragada. Era o tipo de observação que eu ouvia. Deve ser carne de cordeiro, coisa parecida, muito desagradável. Sujeitos que se alimentavam de animais selvagens mencionavam com menos frequência o gosto estragado, mas, não raro, comentavam: é uma espécie de animalzinho, como se fosse um roedor tão gorduroso que quando dou uma mordida sinto a gordura na boca. Dentre as tribos primitivas, poucas se nutriam de animais de grande porte. Pareciam preferir os pequenos, como esquilos nas refeições. Muitos sujeitos que viveram antes do advento de Cristo comiam frutas, mormemente na região que circunda a Mesopotâmia. É interessante notar que experimentavam o sabor dos frutos como algo inteiramente novo para suas papilas gustativas. É uma espécie qualquer de fruta, parecida com melão, diria um sujeito, mas o gosto é diferente. Nunca provei nada semelhante a isso. Das frutas que conhecemos agora, eram mencionadas em quadras passadas o figo, que aparentemente tinha então um sabor comparável ao que tem hoje, e a uva. Verduras de que não temos nenhum conhecimento atual também foram citadas. Alguns membros de tribos primitivas comiam raízes que ocorriam naturalmente nas suas áreas de colheita de alimentos. Em minha amostra, o nabo era surpreendentemente comum em quase toda a Europa. Certa vez, quando eu estava conversando com um sujeito de sexo feminino sobre sua regressão, ocorrida 6 meses antes, ela me contou que em sua vida pregressa comera nabos crus. Nunca provei um nabo, disse ela, e nem sei direito como descobriu o que era. Acontece que aquilo tinha cara de nabo. Em seguida, contou-me que vários meses depois fora comer num restaurante com o marido, quando o prato dele foi trazido para a mesa. Havia uma estranha verdura branca, coberta em parte por um molho. Como gosto de provar a comida dele, tanto quanto a minha, provei-a. Eu disse-lhe que o gosto era o mesmo dos nabos que eu comera na regressão à minha vida passada. Chamamos a garçonete e ela confirmou que aquilo de fato eram nabos. Perguntei a meus sujeitos que utensílios usavam nas refeições noturnas durante uma regressão. E a grande maioria respondeu que comia com os dedos. Um deles respondeu tipicamente: estou usando os 3 primeiros dedos de mão direita e levando assim a comida à boca. Parece que não existe utensílio algum. Dos sujeitos que fizeram uso de algum utensílio, obtive dados muito interessantes, cobrindo o período de tempo compreendido entre 500 a.C. e 400 d.C. Recebi mais de 35 relatos de uma colher rasa de madeira, parecida com uma concha ou pá. Esse instrumento parece ter sido um precursor da colher moderna. Foi usado perto do mar Mediterrâneo, mas apareceu igualmente na Europa por volta de 400 d.C. Além disso, tive outros 5 casos em que se fez menção de uma colher mais funda de madeira, mais parecida com um colherão, também usada no Oriente Próximo, do Egito até o Líbano, no período correspondente a 25 d.C. Tem alguns relatos de garfos de 2 dentes nas imediações de Roma e no Egito em 25 d.C., mas tudo leva a crer que o uso deles se limitava aos ricos. Enquanto me movia através dos períodos de tempo, descobri um fenômeno fascinante. A proporção que o número cada vez maior de sujeitos passava a pertencer à classe média e a viver em áreas civilizadas aumentava o emprego de utensílios de mesa. No início do século XVI, tive a minha primeira notícia de um garfo de 3 dentes. No século XVIII, a metade dos meus sujeitos comia com o garfo de 3 dentes em suas refeições noturnas. Esse utensílio, que parece ter sido maior do que o garfo moderno, geralmente feito de metal, continuou a aparecer nas regressões até o período correspondente ao princípio do século XIX. Em 1790 surgiu o meu primeiro exemplo de um garfo de 4 dentes e por volta de 1850 a maioria dos meus sujeitos já comia com esse garfo. Alguns ainda tinham garfos de 3 dentes, a miúdo descritos como feitos de prata e que consistiam aparentemente em antiguidades do século anterior. Ao todo, 214 sujeitos
descreveram o emprego de garfos como utensílios de mesa. Enquanto o garfo de 4 dentes se salientasse nas regressões ao século XIX, o utensílio de mesa mais comum no transcorrer de todas as eras foi a singela colher de pau. A crermos na minha amostra, era extensíssimo o uso da madeira nos utensílios domésticos. Fato que me intrigou, porque eu não havia esbarrado nele em meus estudos de arqueologia. É pouco provável, com efeito, que os arqueólogos descobrissem artigos de madeira que se teriam desintegrado antes que os pesquisadores chegassem a desenterrar os restos de uma antiga civilização. Na verdade, segundo os meus sujeitos, raro se usava madeira na construção de casas, a não ser nas vigas de sustentação. A sua escassez como material de construção relacionava-se provavelmente com o fato de grande número de sujeitos se encontrar em civilizações que floresceram no Oriente Próximo e na Ásia, onde não havia muitas árvores. Aparentemente, a madeira existente era empregada sobretudo no fabrico de instrumentos domésticos e móveis. Gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.